O jornal Folha Regional, TV Folha, recebe hoje o deputado federal Sérgio Turra, do Progressistas. Sérgio Turra foi deputado estadual pelo PP em 2 legislaturas. Em 2022, ele concorreu a deputado federal também pelo PP, alcançando 87.355 votos. E apesar da excelente votação, ele ficou como primeiro suplente do partido na Câmara Federal. Recentemente, o deputado federal Kovács Filho, presidente do Progressistas do Rio Grande do Sul, ele deixou o cargo, se afastou do cargo, se licenciou do cargo por 120 dias para se dedicar ao partido e intensificar a sua presença em todo o estado, preparando as eleições de outubro próximo. Ele assim oportuniza o primeiro suplente, Sérgio Turra, assumir o mandato, dando então continuidade aos trabalhos da bancada gaúcha do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Então, feita essa introdução, vamos iniciar um bate-papo, Sérgio. Claro. Bom dia, deputado. Prazer enorme conversar contigo e recebê-lo aqui. Bom dia, Aldo. Prazer é meu, uma satisfação, né, de estar aqui, sempre agradecendo em primeiro lugar, né, porque sempre foste, o jornal sempre foi um grande parceiro também, né, segue sendo, né, e da mesma forma, nós agora, com essa oportunidade de estarmos lá na Câmara Federal, você mesmo falou, 87.355 gaúchos que nos confiaram, né, e infelizmente, em razão da legenda, ficamos na suplência, mas as coisas acontecem ao tempo, no tempo certo, né, no tempo de Deus, e agora, assumindo o mandato, sei da responsabilidade que eu tenho, né, sei que o período é curto, mas estou muito motivado e tentando fazer a minha parte lá, para que possa ser produtivo esse período que eu estou lá. E preciso, obviamente, que agradecer ao gesto de grandeza do deputado Kovács Filho. Era a pergunta que eu iria fazer, como é que você viu e analisou o gesto do Kovács? Não, um gesto de grandeza, um gesto que revela a maturidade de um líder, embora muito jovem, de um líder partidário, né, que é o Kovácsinho. E tem ainda algo que eu tenho que fazer uma justificativa, que nesse meio tempo, em 2022, eu saí do PP, assinei ficha no PL, quero agradecer a acolhida que eu tive no PL, né? Fizemos uma caminhada juntos muito boa, mas obviamente que a história, a raiz que a gente tem no PP, não é? Tinha tudo para que acontecesse esse caminho de volta. E mais, no momento que não só eu estou assumindo o mandato que eu tive em função do PP, dos prefeitos, vereadores, né? Porque eu concorri pelo PP, né? Mas também no momento em que o PP, e aqui que vem algo que eu me sinto muito confortável, o PP se reaproxima, retoma a sua identidade de um partido de direita. Eu saí, fui para o PL justamente no momento que eu achei que o PP estava titubeando, certo, muito até. Então, agora volta o PP a ser o que sempre foi, a direita raiz, e eu, obviamente, volto para minha casa muito feliz, mas preciso, mais uma vez, enaltecer e reconhecer o gesto de grandeza do deputado Kovács Filho, que não precisava se licenciar, mas, sem dúvida alguma, como um grande líder que é, vendo a importância que tem de se valorizar também quem numa caminhada entra para ganhar, que foi o meu caso, não é? E em respeito a tantos gaúchos e gaúchas, quase 11 mil marauenses, né? Ele nos dá essa oportunidade. Então a minha missão agora é bem representar todas essas pessoas. Deputado, hoje você está presente no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas com certeza, depois das eleições de 2022, como político, você sempre acompanhou o trabalho da Câmara e também do Senado. Como é que você avalia agora, estando em Brasília, como é que você avalia o trabalho da Câmara e do Senado? Olha, Aldo, eu acompanhei, claro, nós somos, a gente é ligado em política desde sempre, estando ou não no exercício do mandato, e aliás, todos os cidadãos deveriam ter por obrigação acompanhar a política. Seguramente nós íamos ter uma Câmara e um Senado muito melhores, e os governos também. A escolha é nossa, por isso que a gente precisa se envolver, se importar com política. Mas a partir do momento, estou há pouco tempo lá, mas já dá para perceber o seguinte, é pior do que eu imaginava. Pior no sentido da falta de coragem, da falta de compromisso de muitos que lá estão com o Brasil,
com as causas que deveriam ser abraçadas. Eu vejo um compromisso muito maior com reeleição, com distribuição de emenda, com tirar a fatia daqui e dali do orçamento. E isso me deixa muito triste, porque o Congresso, o Poder Legislativo, devia agir como tal, devia dar esse limite ao STF, devia colocar pautas necessárias para o Brasil, não é? Em discussão, reformas que são importantes, fizeram algumas muito mal feitas, como a reforma tributária, vai piorar para os municípios e para o Estado, isso é um absurdo, né? Reforma administrativa que não aconteceu, claro que isso também precisa partir do Executivo, propor agendas, né? Então, eu estou apavorado com o que eu estou vendo lá, especialmente com relação a isso, a falta de coragem e de propósito público mesmo lá do Congresso, no sentido de fazer coisas para o coletivo. Eu vejo muita gente defendendo o seu mandato, a repetição do seu mandato, né? E isso é muito ruim. E qual é a análise que o senhor faz do governo do governador Eduardo Leite? Olha, o governador Eduardo Leite, num primeiro mandato, por ter um parlamento ao seu lado, por ter seguido aquilo que lá atrás Sartori tinha proposto, as reformas, ele conseguiu encaminhar mudanças, mas o segundo mandato do governador Eduardo Leite, para mim é um mandato medíocre, né? Ele teve a benesse de ficar sem pagar dívida, ele conseguiu recursos que vieram, especialmente da época do presidente Bolsonaro, em função de pandemia, etc. Agora, em função da hecatombe que aconteceu aqui no estado, né? Mas o governador Eduardo Leite não soube fazer a evolução do seu próprio governo. Então, na minha opinião, é um governo medíocre, que deixa muito a desejar na área da educação, especialmente, infraestrutura, não é? E, obviamente, que o governador tenta saídas, aí pedágio, mas botar a goela abaixo, né? Ser contra pedágio, é contra a forma, o formato, deste jeito que ele propôs e que está imbuído de efetivamente tornar uma realidade, é muito ruim, é injusto. O governo do estado, o estado do Rio Grande do Sul puxa 3 bilhões para financiar quem vai vir a ser concessionário. A contrapartida, na minha opinião, ela é pífia, pequena, pouca duplicação, algumas, o desvio de finalidade, você paga pedágio, nós vamos pagar um monte de pedágio aqui, mas uma parte do recurso vai ser para fazer estradas lá em outros lugares. Isso é uma injustiça, né? Com todo respeito, acho que tem que ter uma melhor infraestrutura geral, mas não é aqui que tu tem que pagar de pagar mais, né? E esse sistema free flow aí, sinceramente, ele é algo que poderá no futuro ser bom, mas agora não. A gente não pode obrigar as pessoas a ter a tal da tag, etc. Tem gente que se locomove pouco, né? Gasta para manter uma tag também, e ele é um arrecadador de multas, na verdade, porque se você não lembra de pagar e tal. Então tenho muita crítica a isso também. Então essa é a minha análise do atual governo Eduardo Leite, medíocre. Deputado, através da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, a gente já sabe de pré-candidatos, nomes de pré-candidatos. Qual é a tua expectativa com relação às eleições aqui no Rio Grande do Sul para governador? Olha, a minha expectativa, o meu trabalho, a minha esperança de uma mudança no estado, até porque você fica mantendo muito o mesmo grupo, daqui a pouco gera uma zona de conforto que tu acha que tudo que tu está fazendo está certo. É o caso do atual governo. O atual governo, Eduardo Leite, o vice Gabriel, que é pré-candidato ao governo, eles estão numa zona de conforto, eles acham que fizeram tudo de melhor, que sabem mais do que todo mundo, tudo. Isso para mim é muito ruim, né? Então eu tenho muita esperança na candidatura do hoje deputado federal Luciano Zucco, alguém que eu conheço, tem humildade, é alguém que tem uma proximidade muito grande com o governador de São Paulo, Tarcísio, tem uma proximidade muito grande com quem eu acredito que seja o futuro presidente da República, Flávio Bolsonaro, e isso vai ajudar muito o Rio Grande do Sul. Além de que o Zucco, dada a sua formação militar, ele é um líder por natureza, sem dúvida alguma ele vai conseguir formar grupos e liderar grupos de excelência em áreas que são vitais para o Rio Grande do Sul, né? Então eu tenho muita expectativa e obviamente que eu tenho que dizer que a candidatura de esquerda para mim é um desastre, porque o Rio Grande do Sul teve 2 momentos em que a esquerda esteve no comando do governo e que foram desastrosos para o Rio Grande do Sul. Quando nós íamos dar a virada, veio o PT e foi terra arrasada. Então eu acredito que o caminho
deste projeto liderado pelo Zuco, com a Silvana de vice, sem dúvida alguma é o caminho que pode fazer o Rio Grande do Sul voltar a ser mais pujante, enfrentando problemas de toda a ordem, né? Não é uma barbada, obviamente, tem que ter muita responsabilidade, mas eu creio que seja essa injeção de gás, de motivação, de vontade de fazer diferente, sem destruir o que foi feito, obviamente, né? Mas a partir dali fazer melhor. Eu acho que, eu tenho convicção, né? Eu acho que vai ser, e por isso eu vou trabalhar o melhor caminho para o Rio Grande do Sul. Até para concluir, deputado Sérgio Turra, desejando muito sucesso lá na Câmara dos Deputados, e nós vamos acompanhar todos os seus pronunciamentos aí. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar para os seus 11 mil eleitores, aos marauenses e aqueles que gostam da política séria e honesta? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado, é agradecer, né? Eu só estou lá porque eu recebi quase 11 mil votos aqui em Marau também, né? Que se somaram ao restante que eu fiz no estado e deu esses 87.355, que me fez o 23º deputado federal entre 31 que são os eleitos mais votado. Mas, enfim, ficamos na suplência e o que eu quero dizer é que eu sei da responsabilidade, o tamanho da minha responsabilidade. Eu sei que a expectativa de muitos, sem dúvida alguma, é de um mandato, mas eu tenho 4 meses, eu não sou Juscelino Kubitschek, né? Quer dizer, 50 anos em 5, são 4 anos em 4 meses, mas eu vou dar o máximo. Desde o primeiro segundo que eu assumi, eu compreendi que até para poder responder, agradecer, corresponder a todos esses que confiaram em mim, eu tenho que dar o meu máximo, com muita humildade, como eu sempre fiz, como aprendi em casa, sem medo e sem deslumbramento. É assim que eu estou fazendo. Obviamente que a tribuna é algo que sempre me caracterizou, sempre fui um deputado de muita presença na tribuna estadual, continuo sendo, mas eu vou tentar plantar sementes também, Aldo, projetos, porque diferente da Assembleia, que depois que o deputado não está no mandato, cai o projeto, algum outro tem que representar na Câmara, ele segue, ele pode ter sequência depois, né? Porque seria, digamos assim, muito difícil eu conseguir aprovar um projeto, por melhor que tenha como ideia, e já te digo aqui que eu estou levando o piá na mala, vai partir dali, mas é para uma outra área. Eu já estou estudando uma assessoria técnica muito boa do Progressistas lá, né? Então eu quero apresentar um projeto que tenha consistência, que tenha relevância, pelo menos, né? E que possa depois ter sequência por outros, né? Mas já estou encaminhando isso, porque como eu disse, não posso perder um segundo. São 4 anos em 4 meses. Esse piá que você fala não é questão de guri e tal. Não, então, é um programa assim de incentivo aos acessos asfálticos. Exatamente. Que é um programa de Estado, uma lei que eu fui o autor, que se tornou um programa de Estado, não é nem de governo, né? Depende, obviamente, dos governos utilizarem. Mais de 24 obras já foram feitas aqui no estado do Rio Grande do Sul, mais de 150 milhões de reais, que é do imposto direto que as empresas aportam, um percentual, bancam a obra, depois compensam, ou seja, o imposto indo na veia em benefício da comunidade, né? Vai sair mais barato a fiscalização, porque é a iniciativa privada que contrata, né? Itapuca, Nova Alvorada, Itapuca, perdão, está sendo feito através do PIA. Tem várias outras obras que podem ser feitas. Marau Nicolau, por exemplo, é um sonho que eu tenho e acredito que possa ser feito utilizando do PIA. Olha quanto ICMS a gente recolhe aqui em Marau com o conjunto das empresas aí na região. Então, eu tenho muito orgulho do programa de incentivos aos acessos asfálticos e ele é base, sim, para muita coisa que pode ser feita na parceria com a iniciativa privada, que eu acredito muito. Sérgio Turra, deputado federal, em nome de toda a direção e equipe de colaboradores do Jornal Folha Regional, te desejamos sucesso e o jornal está à sua disposição. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Aldo, eu também fico à disposição, que Deus nos ilumine nesse período, né? E vamos lá, fé na vida e fé no trabalho, cada vez aumentadas. Aldo Fernandes, para a TV Folha, Jornal Folha Regional. TV Folha.